Guerreiro, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare e escute o que o céu está declarando sobre você neste exato momento. Porque há olhares sobre você que não são de admiração. Há pessoas observando você que não torcem pelo seu bem. Há quem acompanha a sua vida não para celebrar, mas para invejar. E a inveja não é apenas um sentimento ruim. A inveja é uma porta espiritual. A inveja é uma arma demoníaca. A inveja é um canal pelo qual maldições são lançadas, ataques são enviados, males são projetados. E hoje você vai entender o perigo da inveja. Hoje você vai aprender a se proteger do olhar invejoso. Hoje você vai receber a blindagem espiritual contra aqueles que desejam o seu mal porque não suportam ver o seu bem. Você precisa ouvir essa palavra. Você precisa receber essa revelação. Você precisa entender que nem todo sorriso é sincero, nem todo elogio é genuíno, nem toda aproximação é verdadeira. Há pessoas que sorriem na sua frente e te invejam por trás. Há pessoas que te elogiam com a boca, mas te amaldiçoam no coração. Há pessoas que se aproximam não para somar, mas para observar, para comparar, para invejar. E a inveja dessas pessoas gera consequências espirituais. Respire fundo, acalme a sua mente e deixe esta palavra penetrar fundo no seu espírito, como escudo sendo levantado, como proteção sendo ativada, como cobertura sendo derramada contra todo olhar invejoso, contra toda energia maligna, contra todo ataque gerado pela inveja. Porque está escrito em Salmos 37:1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Guerreiro, você ouviu isso? Não te indignes por causa dos malfeitores. Não perca energia com quem te inveja. Não desperdice paz com quem deseja o seu mal. Não gaste tempo se preocupando com aqueles que não suportam ver você crescer. Porque quando você se indigna, quando você se preocupa, quando você perde a paz por causa dos invejosos, você está dando poder a eles. Você está permitindo que eles roubem a sua tranquilidade. Você está deixando que eles contaminem a sua mente. Hoje o Espírito Santo te diz: não dê atenção aos invejosos. Não alimente a energia daqueles que te olham com maldade. Não responda aos ataques daqueles que desejam te ver cair. Porque quando você ignora, quando você não reage, quando você permanece em paz, você os desarma. Você tira o poder deles. Você anula o efeito da inveja. Porque a inveja só funciona quando encontra alguém que se abala. A inveja só prospera quando encontra alguém que se preocupa. A inveja só tem efeito quando encontra alguém que reage. Mas quando você permanece firme, quando você continua em paz, quando você segue confiante, a inveja volta para quem enviou. O mal retorna para quem projetou. A maldição recai sobre quem lançou. Está escrito em Salmos 37:2 e 3. Pois cedo murcharão como a erva e secarão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e te alimentarás da verdade. Os invejosos murcharão como a erva. Eles secarão como a verdura. Pode parecer que eles estão prosperando. Pode parecer que eles estão vencendo. Pode parecer que eles estão se dando bem enquanto tramam contra você. Mas é temporário, é passageiro, é ilusão. Porque quem planta inveja, colhe destruição. Quem semeia maldade, colhe maldição. Quem projeta mal, recebe o mal de volta multiplicado. Então não se preocupe com eles, não perca tempo com eles, não gaste energia com eles. Confia no Senhor e faze o bem. Essa é a sua proteção. Essa é a sua blindagem. Essa é a sua cobertura. Quando você confia em Deus e continua fazendo o bem, quando você não se corrompe pela inveja alheia, quando você não se contamina pelo mal dos outros, você se torna intocável. Você se torna imune. Você se torna protegido. Guerreiro, quantas vezes você sentiu o peso do olhar invejoso? Quantas vezes você percebeu que alguém torcia contra você? Quantas vezes você foi alvo de comentários maldosos, de fofocas destrutivas, de palavras envenenadas? E você sentiu o impacto. Você sentiu a energia negativa. Você sentiu algo tentando te puxar para baixo. Isso não é imaginação.
Isso não é paranoia, isso é real. Isso é ataque espiritual gerado pela inveja. Mas a verdade que Deus declara sobre você hoje é esta: você não precisa temer o invejoso. Você não precisa se curvar ao ataque dele. Você não precisa ser vítima da maldade dele, porque há uma proteção disponível, há uma cobertura acessível. Há um escudo que nenhuma inveja penetra, que nenhum olhar maligno atravessa, que nenhuma energia negativa rompe. Agora feche os olhos, sinta a presença dele e escute o que ele declara sobre você. Está escrito em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Ouça isso com atenção. A quem você vai temer? Qual invejoso é maior que Deus? Qual olhar maligno é mais forte que a proteção divina? Qual energia negativa consegue penetrar a cobertura celestial? Nenhuma. Quando o Senhor é a sua luz, a escuridão da inveja não te alcança. Quando o Senhor é a sua salvação, a maldição do invejoso não te atinge. Quando o Senhor é a força da sua vida, a fraqueza que o invejoso deseja sobre você não se manifesta. Então não tema, não trema, não recue, porque você tem o Senhor. Você tem a luz que dissipa toda a escuridão. Você tem a salvação que anula toda a maldição. Você tem a força que destrói todo ataque. E quando você tem isso, quando você carrega isso, quando você vive nisso, a inveja não tem poder. O invejoso não tem força. O ataque não tem efeito. E Deus te diz agora: eu vejo quem te inveja. Eu conheço quem deseja o teu mal. Eu sei quem olha para ti com olhos de maldade. E eu vou te proteger deles. Eu vou te blindar contra eles. Eu vou te cobrir de forma que nada do que eles lançam te alcança. Nada do que eles falam te atinge. Nada do que eles desejam se manifesta. Está escrito em Provérbios 14:30. O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja apodrece os ossos de quem inveja, não de quem é invejado. O veneno da inveja destrói quem carrega, não quem é alvo. A maldade da inveja consome quem sente, não quem recebe. Porque a inveja é um câncer espiritual, é uma doença da alma. É um mal que corrói por dentro. E enquanto o invejoso apodrece por dentro, você permanece em paz. Enquanto o invejoso se consome de raiva, você cresce em alegria. Enquanto o invejoso se destrói com a própria maldade, você prospera na bênção de Deus. Porque você tem um coração tranquilo, você tem paz interior, você tem descanso na alma. Então não se torne igual ao invejoso. Não desça ao nível dele. Não responda com inveja à inveja. Não retribua mal com mal. Não devolva maldade com maldade. Porque quando você faz isso, quando você se contamina, quando você se iguala, você perde a proteção. Você abre brechas. Você dá acesso ao inimigo. Mas quando você permanece em paz, quando você continua fazendo o bem, quando você mantém o coração tranquilo, você está protegido, você está blindado, você está coberto. E a inveja que tentam lançar sobre você volta para quem lançou. A maldição que tentam enviar sobre você recai sobre quem enviou. O mal que tentam projetar sobre você atinge quem projetou. Está escrito em Números 23:23. Pois não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Não há encantamento contra você. Não há feitiço que funciona. Não há maldição que prospera. Não há inveja que prevalece. Porque você é de Deus. Você pertence ao Senhor. Você está coberto pelo Altíssimo. E quando você está debaixo da cobertura de Deus, nenhum encantamento funciona. Nenhuma maldição prospera. Nenhuma inveja prevalece. Pode tentar, pode lançar, pode enviar, mas não vai funcionar. Não vai prosperar. Não vai se manifestar. Porque você está protegido. Você está blindado. Você está coberto. E o que Deus cobre, nada descobre. O que Deus protege, nada ataca. O que Deus blinda, nada penetra. Guerreiro, respire fundo mais uma vez.
Acalme a sua alma. Deixe o peso sair dos seus ombros por alguns instantes, porque agora, vamos entrar mais fundo nessa proteção. A proteção contra a inveja não é apenas espiritual, ela é também prática. Ela envolve sabedoria, ela exige cuidados. E nesta segunda parte, Deus vai te mostrar como se blindar completamente, como viver de forma que a inveja não te alcance, como prosperar sem dar espaço para o ataque dos invejosos. Primeiro, você precisa entender algo fundamental. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Nem toda bênção precisa ser publicada. Há uma sabedoria em ser discreto. Há uma proteção em ser reservado. Há uma blindagem em não expor tudo. Está escrito em Provérbios 25:2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Há coisas que Deus quer manter encobertas por um tempo. Há bênçãos que Ele está preparando em segredo. Há vitórias que Ele está construindo no escondido. E quando você expõe tudo antes do tempo, quando você anuncia tudo antes da hora, quando você compartilha tudo sem sabedoria, você se torna alvo fácil da inveja. Você se expõe desnecessariamente. Você atrai olhares malignos. Então aprenda a ser discreto. Aprenda a guardar algumas coisas. Aprenda a celebrar em privado antes de anunciar em público. Não porque você tem medo, mas porque você tem sabedoria. Não porque você está escondendo, mas porque você está protegendo. Não porque você não pode compartilhar, mas porque você sabe quando compartilhar. Segundo, você precisa se cercar de pessoas certas. Nem todo mundo pode saber dos seus planos. Nem todo mundo pode ter acesso à sua vida. Nem todo mundo pode estar no seu círculo íntimo. Há pessoas que se aproximam apenas para invejar. Há pessoas que perguntam apenas para comparar. Há pessoas que se interessam apenas para atacar. Está escrito em Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O verdadeiro amigo te corrige quando necessário. O verdadeiro amigo te alerta quando você está errado. O verdadeiro amigo te fala a verdade mesmo que doa. Mas o inimigo te beija, o invejoso te elogia, o falso te lisonjeia. E você precisa discernir, você precisa identificar, você precisa separar. Quem realmente torce por você? Quem genuinamente se alegra com suas vitórias? Quem sinceramente celebra suas conquistas? Essas pessoas mantenha perto. Essas pessoas valorize. Essas pessoas confie. Mas aqueles que só aparecem quando você está mal, aqueles que mudam de atitude quando você prospera, aqueles que se afastam quando você cresce, distancie. Afaste. Proteja-se. Terceiro, você precisa vigiar as suas palavras sobre os outros. Porque se você inveja, você também será invejado. Se você fala mal, também falarão mal de você. Se você deseja o mal dos outros, o mal será desejado contra você. É lei espiritual. É princípio do reino. O que você planta, você colhe. Está escrito em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então não inveje ninguém, não torça contra ninguém, não deseje o mal de ninguém. Mesmo que você tenha sido alvo de inveja, mesmo que você tenha sido vítima de maldade, mesmo que você tenha sido atacado injustamente, não retribua inveja com inveja, não devolva maldade com maldade, não responda a ataque com ataque. Porque quando você faz isso, você se iguala ao invejoso. Você desce ao nível dele. Você perde a proteção de Deus. Mas quando você abençoa, quando você perdoa, quando você ora até por aqueles que te invejam, você se mantém protegido. Você permanece blindado. Você continua coberto. Quarto, você precisa celebrar as vitórias dos outros. Parece contraditório, mas é proteção espiritual. Quando você genuinamente se alegra com o sucesso alheio, quando você sinceramente celebra as conquistas dos outros, quando você honestamente torce pelo bem de todos, você cria uma barreira contra a inveja. Você se blinda espiritualmente. Você se protege energeticamente. Está escrito em Romanos 12:15.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. Mesmo quando você ainda não conquistou o que eles conquistaram. Mesmo quando você ainda não alcançou o que eles alcançaram. Mesmo quando você ainda não tem o que eles têm. Celebra, alegra-te, torna por eles. Porque quando você faz isso, quando você vive assim, quando você age dessa forma, você quebra o ciclo da inveja. Você destrói a cultura da comparação. Você anula o espírito de competição. E Deus vê isso. Deus registra isso. Deus recompensa isso. E Ele te protege. Ele te blinda. Ele te cobre. Porque você não é um invejoso. Você é alguém que celebra. Você é alguém que se alegra. Você é alguém que torce pelo bem dos outros. Quinto, você precisa confiar no tempo de Deus. Porque muitas vezes a inveja surge da comparação. Você olha para a vida do outro e vê que ele já conquistou o que você ainda está lutando para conquistar. Você observa o outro e vê que ele já alcançou o que você ainda está buscando alcançar. E se você não tiver cuidado, a inveja nasce. Mas Deus te diz, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estação, cada um tem o seu processo. O que Deus preparou para você não é igual ao que Ele preparou para o outro. O tempo dele não é o seu tempo. A jornada dele não é a sua jornada. A história dele não é a sua história. Está escrito em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para você, um tempo determinado, um tempo certo, um tempo perfeito. E quando esse tempo chegar, quando essa estação se manifestar, quando esse propósito se cumprir, você vai entender, você vai ver, você vai celebrar e você vai agradecer por não ter sido no tempo do outro, mas no seu próprio tempo. Então não se compare, não olhe para o lado, não corra a corrida do outro, corra a sua própria corrida, viva o seu próprio processo, conquiste no seu próprio tempo e confie. Confie que Deus não se esqueceu de você. Confie que o tempo dele é perfeito. Confie que o que ele preparou para você é maior do que tudo o que você viu acontecer com outros. Sexto, você precisa declarar proteção sobre a sua vida. Não apenas orar, declarar, decretar, profetizar. Porque há poder na sua boca, há autoridade na sua declaração, há força na sua palavra. Está escrito em Jó 22:28. Determinarás alguma coisa, e ela te será firme. Determine proteção, decrete blindagem, declare cobertura sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre tudo o que você está construindo. E quando você faz isso, quando você declara, quando você decreta, algo acontece no mundo espiritual. Uma proteção é ativada, uma blindagem é estabelecida, uma cobertura é derramada, e a inveja que tentam lançar sobre você não alcança. O mal que tentam projetar sobre você não atinge. A maldição que tentam enviar sobre você não prospera, porque você declarou proteção, porque você decretou blindagem, porque você profetizou cobertura. Guerreiro, chegamos à última parte desta mensagem. E agora é o momento em que aquilo que você ouviu se transforma em oração poderosa de proteção contra a inveja. É o momento em que a palavra deixa de ser apenas informação e se torna blindagem. É o momento em que o céu se abre e derrama sobre você proteção contra todo olhar invejoso, contra toda energia maligna, contra todo ataque gerado pela inveja. Então, feche os olhos agora, se puder. Respire fundo e deixe a presença de Deus te envolver completamente. Porque agora é Deus quem fala, guerreiro. O céu está declarando: eu vejo quem te inveja. Eu conheço quem olha para ti com olhos de maldade. Eu sei quem deseja o teu mal, porque não suporta ver o teu bem. E eu te digo agora, você está protegido. Eu coloco uma blindagem espiritual ao teu redor, uma cobertura que nenhuma inveja penetra, um escudo que nenhum olhar maligno atravessa, uma muralha que nenhuma energia negativa rompe. Porque quando eu protejo, nada ataca.
Quando eu cubro, nada alcança. Quando eu blindo, nada penetra. Eu decreto sobre os invejosos: eles murcharão como a erva, eles secarão como a verdura. A inveja deles se voltará contra eles mesmos. O mal que eles desejam para ti recairá sobre eles. A maldição que eles lançam contra ti os alcançará. Porque eu sou o Deus da justiça. Eu sou o Senhor que defende. Eu sou aquele que vinga os meus. Eu decreto sobre ti: o Senhor é a tua luz e a tua salvação. A quem temerás? O Senhor é a força da tua vida. De quem terás medo? Não há encantamento contra ti. Não há feitiço que funciona. Não há maldição que prospera. Não há inveja que prevalece. Porque tu és meu. Tu pertences a mim. Tu estás coberto por mim. Eu decreto: toda inveja lançada contra ti volta para quem lançou. Todo mal projetado contra ti recai sobre quem projetou. Toda maldição enviada contra ti alcança quem enviou. Porque tu estás protegido, tu estás blindado, tu estás coberto. E o que eu cubro ninguém descobre. O que eu protejo ninguém ataca. O que eu blindo ninguém penetra. Eu decreto sobre a tua vida: você vai prosperar, você vai crescer, você vai conquistar. E a inveja dos outros não vai te impedir. O olhar maligno não vai te atrasar. A energia negativa não vai te parar. Porque eu estou contigo. Porque eu vou à tua frente. Porque eu luto por ti. E enquanto os invejosos se consomem na própria inveja, tu permaneces em paz. Enquanto os invejosos se destroem na própria maldade, tu cresces em alegria. Enquanto os invejosos apodrecem na própria amargura, tu prosperas na minha bênção. Agora vamos orar, guerreiro. Se puder, coloque a mão sobre o coração, respire fundo e repita comigo, frase por frase: Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença e eu clamo por proteção contra a inveja. Eu peço blindagem contra todo olhar invejoso. Eu intercedo por cobertura contra toda a energia maligna gerada pela inveja. Eu declaro: não me indigno por causa dos malfeitores. Não tenho inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles cedo murcharão como a erva e secarão como a verdura. Eu confio no Senhor e faço o bem. Eu habito na terra e me alimento da verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Eu não temo o invejoso. Eu não tremo diante do olhar maligno. Eu não recuo por causa da energia negativa. Porque o Senhor está comigo. Eu decreto: não há encantamento contra mim. Não há feitiço que funciona. Não há maldição que prospera. Não há inveja que prevalece. Porque eu sou de Deus. Eu pertenço ao Senhor. Eu estou coberto pelo Altíssimo. Eu quebro agora toda inveja lançada contra mim. Todo olhar maligno direcionado a mim é anulado agora. Toda energia negativa enviada contra mim é devolvida agora. Em nome de Jesus, a inveja não tem poder sobre mim. O olhar invejoso não tem efeito sobre mim. A maldade alheia não tem autoridade sobre mim. Eu me cerco de pessoas certas. Eu me protejo com sabedoria. Eu me blindo com discrição. Nem todo mundo tem acesso à minha vida. Nem todo mundo conhece os meus planos. Nem todo mundo sabe das minhas bênçãos. Porque eu tenho sabedoria. Porque eu tenho discernimento. Porque eu tenho proteção. Eu não invejo ninguém. Eu não torço contra ninguém. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu celebro as vitórias dos outros. Eu me alegro com o sucesso alheio. Eu torço pelo bem de todos. Porque quando eu faço isso, eu me protejo. Quando eu vivo assim, eu me blindo. Quando eu ajo dessa forma, eu me cubro. Eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Eu não me comparo com os outros. Eu não corro a corrida alheia. Eu vivo o meu próprio processo. Eu conquisto no meu próprio tempo. Eu prospero na minha própria estação. Porque o tempo de Deus é perfeito. O propósito de Deus é certo. O plano de Deus é superior. Eu declaro proteção sobre a minha vida. Eu decreto blindagem sobre a minha família. Eu profetizo cobertura sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, sobre tudo o que eu estou construindo, sobre tudo o que eu estou conquistando. Nenhuma inveja me alcança, nenhum mal me atinge, nenhuma maldição prospera.
Eu tenho um coração tranquilo. Eu tenho paz interior. Eu tenho descanso na alma. E enquanto os invejosos apodrecem nos próprios ossos, eu permaneço saudável. Enquanto os invejosos se destroem por dentro, eu cresço por dentro. Enquanto os invejosos se consomem de raiva, eu transborde de alegria. Eu sou protegido. Eu sou blindado. Eu sou coberto. Contra a inveja, contra o olhar maligno, contra a energia negativa, contra todo ataque gerado pela maldade alheia. Porque o Senhor é a minha proteção. O Senhor é a minha blindagem. O Senhor é a minha cobertura. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Sinta a paz de Deus entrando. Sinta a presença de Deus envolvendo você. Sinta a proteção sendo ativada ao seu redor. Porque hoje você não apenas orou, você se blindou. Você não apenas pediu, você se protegeu. Você não apenas clamou, você se cobriu espiritualmente contra a inveja. E a partir deste momento, guerreiro, você está protegido. Toda inveja lançada contra você volta para quem lançou. Todo olhar maligno direcionado a você é desviado. Toda energia negativa enviada contra você é bloqueada. Porque você está debaixo da cobertura de Deus. Você está dentro da proteção divina. Você está cercado pela blindagem celestial. Agora vai. Vai prosperar sem medo da inveja. Vai crescer sem se preocupar com os invejosos. Vai conquistar sem olhar para trás. Porque você está protegido. Você está blindado. Você está coberto. E nada, absolutamente nada, pode te alcançar quando Deus é o teu escudo, quando o Senhor é a tua proteção, quando o Altíssimo é a tua cobertura, desde agora e para sempre. Amém e amém. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.